foca somente na administração e esquece um pouco a articulação política, a comunicação política. Então, o PCdoB agora reúne e tenta ajudar também. Ajudar com o que pode, mas não é fácil para o partido, para o PCdoB, nesse momento também ajudar. A situação está bem complicada, bem dividida. E, com isso, o grupo tende a rachar mesmo nesse dia 29 agora. Porque a maioria das pessoas já afirmam que o governador vai mesmo decidir pelo vice Carlos Brandão. Carlos Brandão, que espertamente já soltou vídeo aí, já divulgando o seu nome como escolhido do grupo do governador Flávio Dino. Pois bem, então vamos ver o que vai acontecer. A intenção do PCdoB é fazer com que se mantenha unido aí Felipe Camarão, do PT, se mantenha unido aí o PDT de Everton Rocha, juntamente com Simplício Araújo, que também é pré-candidato, os partidos, e etc. e tal. Mas, verdadeiramente, não está fácil. E por que não está fácil? É que essas questões agora já, degringolou. Então, é como fogo morro acima, é difícil de segurar. E aí, agora, para o próprio governador segurar a debandada do seu grupo, não vai ser nada fácil. Não vai ser nada fácil. Mas o que isso tem a ver com os vereadores de Balsas? Esse momento que vive a política estadual, esse momento que vive o governador, o grupo do governador, que é uma crise política interna, não resta a menor dúvida, porque essa crise, dependendo de como ela vai se desenrolar, vai trazer muitas consequências negativas ainda. Então, os vereadores balsenses, o que isso tem a ver com eles? Veja bem, é extremamente necessário que vai se mantendo uma postura depois de eleito. Porque, veja bem, é um remédio muito poderoso, a articulação e a comunicação. É um remédio poderosíssimo esse. Que comunicação seria essa? Que articulação seria essa? Que é justamente o que faltou para o governador Flávio Dino, comunicação interna, articulação interna. Porque muitos vereadores em Balsas que se elegeram, lamentavelmente, já perderam muitas lideranças em menos de um ano de mandato. Muita gente já não está mais com grande parte dos nossos vereadores. Já houve um desencanto. E aí, por que isso acontece? Próprios experientes na política, os próprios vereadores, podem me dizer, mas realmente segurar todo mundo que trabalhou com a gente na campanha não dá. Sempre vai perder alguns. É verdade, sempre vai perder alguns, não resta a menor dúvida. Porém, dá para segurar grande parte. O problema é deixar com que essa grande parte toda vá embora. E é o que tem acontecido com alguns parlamentares locais. Essa grande parte está indo embora, porque vai ficando desiludida. Quando falta o dinheiro, a estrutura, é preciso entrar com a política. No caso aí, às vezes o vereador pode dizer isso, eu não tenho como manter todo mundo. Não tem mesmo. Eu não tenho estrutura e nem consigo na prefeitura, ou também a prefeitura não tem, para manter as lideranças de vereadores. Realmente não tem. Mas então o que fazer? Entra com a política. Repito, é um remédio poderoso a comunicação, a interação com essas lideranças diariamente, para ir alimentando nelas o sonho de mudança no legislativo, e alimentando nelas expectativa de mudança e participação delas. Outra coisa que os vereadores em Balsas poderiam estar fazendo e não estão. E, atenção, isso aqui é algo que o governador Flávio Dino também poderia ter feito, não fez, e agora paga um preço alto. Então, esse alerta para os vereadores, e simultaneamente aí também aos ex-candidatos a vereadores, as regras são praticamente as mesmas. Qual vereador em Balsas tem um conselho político? Não. Eu não sei se tem algum que tem.
Ah, algum vereador que tem um conselho político para, de vez em quando, formalmente, vamos fazer uma reunião em torno do vereador, de maneira formal, uma reunião com essa pauta para avaliar o mandato, para ver como estão as nossas ações, para onde nós estamos indo, como estamos indo e o que nós podemos fazer. É claro que aí, na hora de fazer esse conselho político, atenção, é uma outra questão também a se pensar. Porque em torno de um vereador, em torno de um político, sempre tem dois tipos de pessoas que o ajudam. São aqueles que têm uma maior capacidade eleitoral, ou seja, aqueles que têm uma atuação na eleição fenomenal, que uma eleição, uma campanha não pode ficar sem esses parceiros, sem esses companheiros. Então, eles são essenciais, mas às vezes, na administração da campanha, eles já não conseguem participar. Eles já não são tão úteis assim, no pensar da campanha. Como hoje também é preciso pensar a política, pensar o mandato, pensar o gabinete, pensar a conjuntura. É preciso ter gente, um conselho formado, não só por quem ali fez a campanha, ali quem gastou o chinelo nas ruas, mas é preciso ter pessoas que consigam pensar o mandato, juntamente com o vereador. Claro que pode ter também no meio desse conselho político aí algumas lideranças de campanha, algumas lideranças aí com esse foco eleitoral. Pode ser, contribui. Mas se um conselho de vereador for formado só com quem foi para a rua trabalhar, esse conselho está fadado ao fracasso. Porque é preciso ter visão política, pessoas com visão política para analisar aquele mandato específico. É muito importante isso. Porque senão depois o vereador fica sem capital político, sem o capital político para buscar a reeleição, sem capital político para ousar algo mais. E aí a gente vê muito alguns vereadores em Balsas caminhando para essa falta de capital político, aí é complicado. É complicado isso porque vai acabar caindo no buraco, mais cedo ou mais tarde. Se no primeiro ano já está perdendo, imagine então daqui a 3 anos, quando chegar o período eleitoral. Tem um dito popular que diz assim: os bons se movem em silêncio. Não precisa fazer estardalhaço do que você está fazendo, realizando, articulando. Os bons se movem em silêncio. E aí, em silêncio, vai agindo e articulando, entrando com política quando falta aí a estrutura. O governo Flávio Dino focou na gestão, tinha mesmo que focar, está certo. A gestão deu os seus resultados relevantes, está certo, não resta a menor dúvida, mas o governador talvez pode ter deixado de focar um pouco na articulação política, nesse remédio poderoso aí que é o ouvir, o reunir. O Everton Rocha poderia muito bem ser um dos conselheiros nesse conselho político, o próprio Maranhãozinho e vários outros, não é? Então, são coisas na política que, veja que desde do início já do mandato, do primeiro mandato do governador, já se viu ali uma fragilidade, de 2014, ali, a partir dali. Por quê? Quando chegou a eleição de 2018, a gente viu o PDT de Everton Rocha crescer de maneira avassaladora e o PCdoB do governador cair. Por quê? Porque o PDT viu esse vácuo e ocupou esse vácuo, esse espaço todo, e o PCdoB caiu no Maranhão inteiro. É tanto que o PDT, até dias atrás, era aí o maior partido do estado do Maranhão. Agora que não é mais, porque a força do poder, a força do governo, acabou, já vai sucumbindo aí o PDT. Os 2 maiores partidos agora, que tendem, inclusive, a sair muito maiores na eleição do ano que vem,
os dois grandes partidos do Estado, como eu já disse aqui no cenário político esta semana, é justamente o PSB do governador e o PSDB do vice-governador Carlos Brandão. A articulação que eles estão fazendo para colocar bons candidatos, tanto para federal quanto para estadual, vai fortalecer muito esses dois partidos, mas muito mesmo, vão se tornar aí os maiores. E vão chegar muito forte para 2024 e eleger também nas eleições municipais. Então, é articulação política isso. Então, a articulação foi feita agora, mas para evitar esse problemão que o governador está tendo agora, poderia muito bem ter feito antes. E aí uma coisa que eu digo também dos candidatos a vereadores que foram na eleição passada. O que estão articulando para 2024? A partir do ano que vem é preciso começar já alguma ação. Entra também aí a necessidade de um conselho político em torno desse candidato que concorreu na eleição passada e tem pretensões políticas. É muito, muito, muito importante que tenha conselheiros que saibam analisar, inclusive, o futuro desse pré-candidato na eleição de 24. Precisa ter gente ao redor avaliando, analisando, conversando, trocando ideias, fazendo política, agindo e vai caminhando. Sem a avaliação, sem gente para pensar a sua política, fica difícil ocupar uma cadeira depois na Câmara de Vereadores. Então, é praticamente a mesma coisa para os eleitos e praticamente a mesma coisa para os que não foram eleitos, mas têm as pretensões políticas aí. Então, há essa grande semelhança. O governador não fez a devida articulação política interna, hoje paga um preço por essa divisão aí, está correndo atrás para tentar manter unido. Essa unidade na diversidade é algo muito difícil de se conseguir. Talvez não consiga. Da mesma forma, alguns vereadores também, que eu sei de alguns que já estão perdendo muita gente. Tem que tentar segurar. Ah, mas eu não tenho estrutura para segurar esse povo todo. Não tem estrutura, entre com a política. É assim que o negócio funciona. Pois bem, este foi o seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.